Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Esse que vos fala é o irmão Alisson Silva, natural da cidade de Cataguases, zona da Mata Mineira. Aqui eu estou em uma pedreira da minha cidade. E hoje eu não viria a este lugar. Eu vim porque do outro lado eu vim cortar uma vassoura de bambu. A minha bicicleta está ali, e minhas vassouras. Mas eu já tenho o hábito e o costume de vir aqui para ver se tinha alguma oferenda oferecida a algum a qual a religião Umbanda, Candomblé intitula-se de orixás. Aqui eles acreditam que um ser chamado Xangô, Deus da justiça, ele habita nesta pedreira. Até então eu pensava desta mesma forma. Até então eu concordava com esta visão e perspectiva. Mas num dos momentos mais cruciais de minha vida, quando eu renunciei um Deus que precisa de uma vela, um Deus que precisa de uma oferenda, um Deus que precisa de um charuto, um Deus que precisa de uma vela branca, uma vela marrom, uma vela preta e uma vela verde. Eu vi que tinha algo diferente. E quando eu tive a graciosa graça concedida por Ele, somente por Ele, não há outro além dele, cujo o nome se chama Yeshua, quem no original simboliza o nome de Jesus. No Evangelho escreveu de Jesus Cristo, Mateus o publicano, no seu capítulo 1, no versículo 21, 22, 23, ele vai nos dizer: porque ela dará luz a um filho e porá o seu nome de Jesus, porque ele livrará o seu povo dos pecados deles. Ora, isso acontecerá para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta. Ora, a virgem dará luz a um filho ou a um menino e porá o seu nome de Emanuel, que traduzido significa Deus é conosco. Então, quando me apresentado este nome, a qual um apóstolo a caminho de Damasco, no livro de Atos, capítulo 9, se revela a esse fariseu, a lei, ele se revela para ele. E quando ele se revela para ele, ele faz deste homem um grande missionário, um grande pregador, que ele renuncia tudo aquilo que ele sabia e ele começa a ter uma compreensão de quem é a pessoa gloriosa, maravilhosa, amorosa, mas também de justiça de Jesus Cristo. Então Paulo, ele começa agora a pregoar e a visitar lugares, visitar gentios, pessoas que não conheciam Jesus Cristo, pessoas que não conheciam acerca do reino de Deus. Porque Jesus, ele não veio trazer riqueza. Jesus, ele não veio trazer paz. Mas Jesus, ele veio trazer discórdia.
Jesus veio para trazer renúncia. Jesus veio para trazer arrependimento. E ele agora escreve à igreja de Filipenses, no capítulo 1, no versículo de número 29. Porque Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Perdão, capítulo 1, versículo 9 de Filipenses. E o próprio Jesus Cristo agora nos relata, no Evangelho escreveu João, o discípulo caçula e primo de Jesus, no capítulo 14, no versículo 6. No capítulo 6, no versículo 14, perdão. Eu sou o caminho. Capítulo 14, versículo 6, perdão. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, é Jesus dizendo. E eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai ou vai ao Pai a não ser por mim. Eu aprendo que por aqui eu não consigo chegar a Deus. Eu entendo que por aqui eu não consigo chegar a Deus adorando isto. Eu só consigo adorar a Deus clamando, invocando o nome dele. Porque Jesus vai dizer em João 15,16: não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e designei para irdes e deis frutos, a fim de que seus frutos permaneçam, e tudo quanto pedistes em meu nome, o Pai vos conceda. Paulo agora afirma à igreja de Éfeso, no capítulo 1, no versículo 6, que antes da criação do mundo, antes de toda a existência, antes de Deus falar, haja luz e houve luz em Gênesis, Deus já havia te escolhido para sermos um só por meio de Cristo Jesus. Então, meu querido, deixa Deus arrancar as escamas dos teus olhos e te revelar que aqui não é o certo. Porque o salmista vai dizer no Salmo 115, tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não falam. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. E todos que os adoram são semelhantes a ele. Então aqui há engano. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, pela autoridade do nome do Senhor, a qual foi outorgado, nas profundezas, nos mares, nas alturas. Oh Deus, eu repreendo toda esta oferenda a esse demônio chamado Xangô. Se foi alguma petição, não será realizado. Se for alguma oferenda dada para prejudicar alguém, não será realizado. E eu determino que todo mal sai em nome de Jesus. Irmãos, Jesus te ama. João, para finalizar, vai dizer, no capítulo 3, no versículo 16, um dos mais completos e conhecidos versículos da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje entrou vida aonde não havia vida na sua casa. Porque aonde Jesus entra, ele traz à existência aquilo que é impossível se faz possível sobre ti. Que Deus os abençoe em nome de Jesus e te dê uma excelente quarta-feira para a honra e glória do Senhor.